no que foi o dia do aniversário dele. Na loja, Estado Civil, eu falei viúva. Mas eu acho que 1 ano e meio, 2 anos que eu aceitei. Ela falou, viúva de marido vivo, né? Porque tão nova, tão jovem. Hoje, o Elas em Alta recebe Priscila Grandolfi, psicopedagoga, mãe e uma mulher que precisou ressignificar a vida após a viuvez, enfrentando julgamentos, silêncios e transformações profundas. Este episódio é sobre luto, reconstrução e coragem. Então seja bem-vinda, Priscila Grandolfi. Prazer te receber. Adorando estar aqui. Obrigada por poder trazer assunto tão pertinente, tão importante na sua vida, que ressignificou de diversas formas e tão delicado. E obrigada por confiar no podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? De poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Vivência com muitas mulheres que às vezes se calam, né? Infelizmente. Então vamos lá, olhando para sua história, né, por tudo que você passou. Quem era você antes do luto e como que foi se tornando? Porque a gente sabe muitas vezes que a gente transforma perante o luto, né? E como se transforma, né? Eu falo que eu era uma menina com sonhos de casar, construir uma família, voltar do trabalho, cozinhar para o marido, O clássico. Aos finais de semana realizar passeios com o seu marido, algo familiar. E uma menina, sabe? Uma menina que queria ser cuidada pelo esposo. A gente sonha, tem o sonho de criança, de casar, ter uma casa bonita, uma casa própria, né? Ter os filhos ali junto. E a vida vai escrevendo outras histórias e vai falando assim, olha, você tem que crescer, vai, né? E agora? E é uma surpresa, para mim foi uma surpresa muito grande, né? Ninguém espera a morte. Às vezes as pessoas falam assim, ai, que história linda, como se fosse um conto de fadas, e a nossa vida não é um conto de fadas, né? Não é os felizes para sempre. Por mais que a gente deseje vivenciar todo um conto de fada, como é ensinado pra gente, na prática é 100% diferente, né? 100% diferente, com certeza. E como foi pra você esse momento de viuvez? Como que foi receber a notícia? A notícia foi algo, como ele estava doente, já fazia um período, né? Então ele teve um câncer avassalador, descobriu, já estava num estágio muito avançado. Nossa, Pri. Ele descobriu com seus 38 anos. Nossa, que novo! Novo, seus 38 anos. Ali foi todo um processo, uma demanda de correria, porque nós estávamos dormindo como se fosse um dia normal, acordamos no período da manhã, ele fez o sinal da cruz na minha testa, como sempre fazia, todos os dias, e foi trabalhar. Eu só trabalhava no período da tarde, organizando as coisas da casa, tomando meu banho para ir trabalhar, escutei o barulho dele entrando dentro de casa. Tô com muita dor, e aí foi todo um processo que foi aí em torno de 1 ano e meio, 2 anos, e foi algo assim que para nós foi uma correria muito grande, para tentar diminuir, para depois fazer químio, fazer rádio, 9 horas de cirurgia. Nossa. Ficou-se tudo muito bem, maravilhoso, até um período, né, um tempo assim maravilhoso, que eu digo o processo terapêutico, né, que foi muito um sucesso. Mas receber a notícia dele, ele começou a falecer na manhã do dia 28 de abril de 2015, no que foi o dia do aniversário dele. Nossa, então ele faleceu no dia do aniversário dele, de 40 anos. Então, assim, para mim, o amanhecer, o despertar todo dia, para mim é uma dádiva. Se nós soubéssemos o quanto é importante eu acordei, né? E chegou assim numa madrugada, era umas 5, 6 horas da manhã, eu chamando ele murmurando, e o médico já havia me avisado que poderia ser a qualquer momento. E nesse instante ali eu vejo que a Priscila teve que tirar forças da onde não tinha, porque só estavam nós dois e os nossos 2 filhos em casa, né? E eu falando com ele, amor, fala comigo. Ele falou assim, eu já falei tudo que eu tinha para falar para você. Eu amo você. E ali ele foi. Foi aquela correria, levei ele para o hospital, né?
ele segurando na minha mão e ali nunca mais falou mais nada. Então foi algo Nossa. assim. Hoje eu consigo contar sem muitas emoções, né? Porque, que nem eu falei, não tem nada de belo, né? É uma vida que você olha ali e fala, meu Deus, e agora? Com 2 filhos, no dia do aniversário dele, que ele queria muito comemorar esse aniversário, ele queria muito o aniversário dele de 40 anos, ele corria de kart, um homem cheio de vida, não bebia, não fumava, então eu falo, hoje eu penso assim, quando tem que acontecer as coisas, não tem como. Então, aproveitar essa dádiva que é um presente que Deus dá pra gente todos os dias, foi uma da maior lição de vida, né? De vida. Nossa, não tem nem... Que momento de despedida, mas... Foi. Nós tivemos também um momento de despedida 12 dias antes, que foi... Essa é a primeira vez que eu vou contar, tá? Se eu conseguir. Foi um momento de despedida que nós fizemos, né? Uma pessoa orientou que fizesse esse momento. Foi eu, ele e nossos 2 filhos. Na época, um tinha 9 e o outro tinha 2 aninhos. E ele já estava na cadeira de roda, assim, já fazia todas as necessidades fisiológicas, né? Com auxílio. E aí a gente realizou um momento nosso de despedida, e eu falei para ele que eu não queria que ele fosse, e ele falou assim, eu só estou esperando você deixar ele deixar eu ir, porque eu estou muito cansado. E aí nesse dia, é um dia que para mim eu falo, meu Deus, como as coisas, e, né, entre a terra e o céu existem muitas coisas ali que a gente desconhece. Sim. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu estou esperando você, porque eu estou muito cansado. Aí eu olhei para ele e falei para ele assim, tudo bem, então pode ir. Aí ele olhou pro meu filho, abraçou, falou assim, cuida da sua mãe, né? Jogando a responsabilidade pro filho de 9 anos, né? Que teve que crescer também, assim, assustadoramente. Amadurecer com essa responsabilidade. E com os preconceitos, que nós vamos chegar lá, mas assim, foi muito difícil esse dia, assim, para mim, para ele, né? Ele falava assim, ter que te deixar para mim é muito difícil, né? E aí eu falei para ele, olha, é na alegria e na tristeza, te amando e te respeitando até o último dia da minha vida. Então, até hoje eu não aceito que ninguém fale mal, né? Porque, querendo ou não, foram desde os meus 17 anos, como eu te falei, Nossa, né? desde muito nova, Dos meus 17 aos meus 34 anos. Então... Como é difícil a gente poder permitir que o outro se parta, né? Acima da nossa dor. O aceitar partir foi poucos anos. Faz, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos que eu aceitei a partida dele. Eu não aceitava, não aceito a doença. Eu acho que existe um monte de cientistas procurando a cura, mas não vem a cura de um câncer. Achei injusto com a vida de deixar uma mulher, né, independente eu ou qualquer outra mulher com crianças pequenas, ter que se desdobrar ali, porque uma coisa, né, às vezes uma pessoa uma vez falou para mim assim, mas você ficou bem, você ficou com a pensão. Como se o dinheiro como se o dinheiro comprasse a presença do outro, o carinho do outro, dormir com seus filhos, a figura paterna para a criação dos filhos, né, que representa as regras, as normas, é uma coisa muito importante. Então, como se o dinheiro comprasse a presença de alguém. As pessoas resumem tudo como se fosse com dinheiro, né? E quanto isso dói, né? No momento que você tá passando por uma dor tão difícil ali, e as pessoas vêm falando de dinheiro, de financeiro. Mas eu escutei isso no velório, no próprio velório. Gente! Então, assim, de pessoas próximas, né? Pessoas em comum ali com a gente, falou assim, olha, se ela precisar de alguma coisa, pessoas assistentes sociais, tudo mais, que são do nosso meio, que estão ali conosco, e se ela precisar de alguma coisa, nós estamos aqui à disposição. Não, ela não vai precisar, ela ficou muito bem, como se aquilo fosse... E ele, para mim, é como se fosse a minha vida, assim, né?
era tudo ali, era meu tudo. Eu chegava do trabalho, contava tudo, então nós fazíamos tudo junto. Eu esperava ele chegar do trabalho, era um combinado nosso, para a gente ir no mercado comprar fruta, verdura da semana. Então era uma coisa assim muito, né? Aquela coisa primeiro no namorado, casamento, aquela coisa A assim. vida Cara, a diferente. vida dois era. Que era um imaginado que estava Era. vivenciando. E infelizmente a morte veio para interromper, né? Bem, E antes a gente começar, a gente estava falando sobre preconceitos e tudo que vem surgindo com a viuvez. é. Como que foi para você nesse período? Mãe solo de 2 crianças, viúva e uma profissão, enfim, como que foi essa questão do preconceito? Nessa época eu trabalhava como coordenadora pedagógica numa escola privada. Uhum. Então ali nessa escola eu fiquei 21 anos. Nossa, bastante escola, tempo. bastante tempo. Eu sempre criei relações assim muito sólidas, né? Eu falo assim aquela coisa assim. E aí eu estava nessa escola e quando eu me vi meus filhos crescendo, eu falei, opa, eu preciso dar um norte para minha vida também. Então, aos 34 anos, você ficar viúva ali, com seus 2 filhos, no auge, vamos dizer assim, no auge da sua... de ser mulher, né, feminina e tudo mais, querer se arrumar, ter que se arrumar, porque você vem de uma aparência, como nós falamos, questão do dinheiro, você vem de uma aparência para estar ali. Então, você tem que estar bem arrumada, bem vista, bem quista, né, para vender o trabalho onde você está. Então, o preconceito meu foi quando eu tive que ressignificar essa história. Como nós estávamos falando no início, eu resolvi fazer aula de dança, fazer dança de salão, porque, né, quem dança é mais feliz e tudo mais. A minha mãe me apoiou, a minha mãe, gente, maravilhosa, uma mulher de fé, né? Ela me levantou assim, filha, vamos, que a gente tem os 2 filhos, não dá para ficar doente. Um médico cardiologista também, porque na época teve umas questões emocionais, né? A flor da pele, enfim, a saúde da gente, o corpo vai falando, não muito tem grande, como, né? E aí o preconceito era, não, mas quem faz aula de dança, principalmente dança de salão, não, é mulher da vida, é isso. Gente. Teve um preconceito muito grande com relação a isso. E eu falava, não, como eu preciso... E esse casal da escola de dança eu conheci no Hospital do Câncer. Porque ele fazia, Rodrigo Rocha, o nome dele, Laís Rocha, hoje eles têm uma escola em Telemaco Borba. E aí, eles me convidaram para ir sábado à tarde, eles super me apoiavam, olha, leva seus meninos, porque eles ficam lá e você faz a aula, distrai a cabeça, não fica em casa sábado à tarde. Então, teve muitos preconceitos, muito preconceito nesse sentido de, ai, filho de viúva não dá em nada. Sabe, escutei muito, assim, ai, filho de viúva, ainda mais homem. Porque Nossa, precisa da vai figura. sair, precisa da figura paterna, né? Ali, então teve muito preconceito. Os meus filhos sofreram preconceito, o menor mais, né? Que o maior estudava nessa escola, então não teve. Mas o menor, ele teve muitos preconceitos, né, perante o Dia dos Pais. Posso contar? Claro. Um dos preconceitos, né, foi recente agora, o último em 2024. Ele fazia futebol numa escola e veio um recadinho. Futebol com os pais. Então, o professor da escola já sabia que ele não tinha pai e tudo mais, aquela coisa. E nós chegamos no evento, falei com o professor, tudo bem, nós irmos, tudo bem, pode ir. Chegando lá, ele falou assim, olha, só que não vai poder competir. Falei, como assim? Não vai poder participar do evento? Ele falou, não, só aqui da confraternização. Porque ele não tem pai, então ele não pode jogar. Aquilo me doeu tanto, mas aquilo me doeu tanto, só que como ele já tinha passado por uma outra situação, eu falei, agora eu não vou ficar quieta. Eu olhei bem para ele e falei assim, eu trouxe meu filho mais velho. Ele tem 19, ele tinha na época, né? Ele tinha acabado de fazer 20. Acabado, na semana ali. Eu falei para ele assim, meu filho tem 20 anos, ele veio representando o pai. Não, mas eu não posso, um menino de 20 anos, como que eu vou colocar para jogar com os pais que tem 30, 40 anos? Não dá. Eles vão falar um monte aqui na minha escola. Aí eu falei para ele assim, então essa escola não é para meu filho. Gente, porque acima de tudo a gente precisa ter respeito com a história de vida do outro. Lógico. Aí ele falou, não, fala pro seu namorado vir e jogar junto. Eu falei assim, uma namorada da luta. E não é pai dele. O irmão, historicamente,
Falei para ele, historicamente, na ausência do pai, quem faz às vezes o irmão mais velho. Exatamente. Ou vô, mas meu pai tem 73 anos, como que vai jogar bola? Não ia jogar bola, né? Não é nada do esporte, enfim. Sim, mas é E mais o aí, irmão que tá ali presente, tudo. teve todo aquele conflito, aquele monte de gente Ou você, perto, quanto mãe também. Escutando. Se eu jogasse Ué, futebol, por que não? Por que não, né? Você foi mãe e pai dele ao mesmo tempo. E aí foi uma situação tão constrangedora, porque para a gente ter uma estrutura emocional, uma inteligência emocional ali na hora, para você não perder a estribeira, aí meu filho, por muito custo, pessoas escutando ali do lado, aí ele falou, não, então tá bom, então ele pode jogar. Mas aí jogar no segundo tempo, porque aí o pessoal já tá tudo cansado. Aí eu falei pro meu filho, só, se você quiser ficar com seu irmão, você fica. Você pega seu carro, você fica aqui com ele, eu estou indo embora. Porque esse ambiente não é para mim. Sim, lógico. E fui embora. Chegando em casa, meu filho chegou em casa, expliquei para ele. Eu falei para ele assim, olha, isso não é os nossos valores. Os valores que eu estou ensinando para vocês, 2 homens, que é para vocês respeitarem quem for na vida de vocês. E se a gente não é respeitado, lá não nos cabe. Nossa, Pri. E aí encerrou-se a aula de futebol. Meu filho já tinha feito um outro esporte, que era o taekwondo antes, voltou para o taekwondo, muito bem aceito, muito bem querido. E eu falei para ele, aqui não nos cabe mais. Gente, não que é absurdo. Nós. Que machista a escola também, ao mesmo tempo. Tem que ter a figura masculina e tem que ser daquela figura masculina que representa o pai. Mas isso aconteceu da professora também. Larissa, foram muitas questões de preconceito. Assim, a professora fez um momento, 5º ano, meu filho estava. Fez um momento lá de café da manhã com os pais. Era uma oficina de pais. E aí ela também sabia de toda a história e tudo mais. Aí meu filho mais velho saiu do colégio, que também estudava de manhã na época, foi para lá e falou assim, eu vou participar da oficina. Que lindo. E aí ela falou assim, por que não veio o vô, já que ele não tem pai? E eu estava próxima, assim, numa porta. Aí eu peguei e vim, falei para ela, como? Ela falou, não, é porque ele trouxe o irmão. Eu falei, olha, a senhora, como professora, a senhora sabe, falei a mesma fala, que culturalmente, tá. Ela falou assim, mas então, né, tinha que ser o vô. Eu falei, e se não tivesse o vô? Isso que eu ia falar. E se não tivesse o vô? Então, tudo isso a criança escutando, sabe? Foram muitos preconceitos. Eu falo, foram muitos. Eu escutei uma vez que a pessoa perguntou para mim na loja, estado civil, eu falei, viúva. Aí ela, viúva de marido rico, né? Porque você, viúva de marido, como é que é? Ela falou, viúva de marido vivo, né? Porque tão nova, tão jovem. Pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, eu nunca escutei esse termo, e dei risada. As pessoas sempre tentam diminuir, né, a situação, pra ficar mais leve. Hoje eu falo pra minha mãe, assim, mãe, são situações que às vezes a gente fala e não acredita. As viúvas que estarão ouvindo, assistindo esse podcast, elas podem, acho que, comentar e relatar o quanto que, às vezes, elas não falam que são viúvas. Viúva de marido rico. Vivo. Viúva de marido vivo. Porque você é muito nova, tem idade agora pra você. Tem idade. Viúva é sinal de velhice. Olha! E não é. Eu conheci moças nesse período, mulheres que, assim, se casaram e dali 1 mês, 2 meses, o marido faleceu. Sabe? Mas E acontece porque não tem data nem hora marcada para você falecer, né? Uma coisa que eu te falo assim, a única certeza que a gente tem é que uma hora a gente vai partir. Quando, momento, horário, a gente nunca vai saber. E Pri, então vamos lá. Você tendo que segurar a barra dos seus filhos ali, porque perderam um pai, e aí todo esse preconceito que eles sofreram na escola. Só que você, mulher, como que ficou internamente, que tendo que segurar ali sua emoção, ter que segurar as coisas, para segurar as pontas, para ser o suporte, para ser a base? Olha, de início, entrei num momento bem depressivo. Muito depressivo, porque, assim, o preconceito de ser mulher, igual você falou, mulher ali, tem aquela questão, se você arrumar alguém, porque, a princípio, o que acontece com a viuvez, principalmente da mulher? A gente, primeiro, quando você ama muito esse homem tudo para você, você procura um homem que seja de perfil parecido com aquele que você foi. Não tem como a gente fugir disso. E a gente não vai encontrar isso nunca, porque as pessoas não são iguais. São únicas. Então, primeiro foi aquele momento de depressão, sabe? Depressiva, ia trabalhar, voltava, não queria saber de nada mesmo, porque tinha que fazer as renúncias também, não tem tempo para você sair, se divertir, porque você tem as renúncias. Sim. Você precisa ficar com seus filhos e tudo mais.
Depois foi um momento de revolta com Deus. Muito grande, assim, tipo, por que deixar eu, assim, eu que nunca fui pra balada, eu que nunca fazia isso, tipo, como se eu gostasse disso, né? Mas, assim, não é o meu perfil, mas, assim, fiquei muito brava, muito irritada com aquilo, e brigava não, queria corrigir com meus filhos, tipo assim, eles vão ser os melhores, porque eu não quero ninguém falando, é filho de viúva, né? Então você cobrando aquilo, e ao mesmo tempo você tendo essa necessidade do carinho, do amor, de ser amada, de um sábado à noite seus filhos estão dormindo e você tá ali. E agora o que você vai fazer? Um filme não te interessa, umas coisas não te interessam, sabe? Um domingo à tarde que você vai aqui em Londrina, tem vários parques, você vai no parque, a hora que você olha, todo mundo tem um casal perfeito, a família perfeita, que não existe família perfeita, mas está todo mundo ali. Então, aquela coisa que, então, para eu me sair disso, de me reconhecer como mulher, foi através da fé mesmo. Da fé. Não teve outra. Porque você tem essa necessidade de ter alguém, de conhecer alguém, e às vezes você quer sair para conhecer alguém, a pessoa acha que você só quer sexo. Sim, principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. E às vezes você não quer isso, você quer conversar, ser Sim. ouvida. Mas vai na terapia, faz a terapia. É ótimo fazer terapia, mas maravilhoso, mas não é esse. Não é esse, não é esse. A gente quer uma outra coisa. ponto. A gente quer, acho que talvez a palavra seja o ser cuidada. Ser cuidado. E o que é mais difícil para mim hoje ainda, às vezes, né? Às vezes, assim, bate aquela coisa, é a saudade de como era a rotina antes. Então, tinha todo aquele ritual, né? Todo aquele ritual, aquela rotina que você tem ali, você acorda, por exemplo, no domingo de manhã, você se arruma, você vai para a igreja, né? Você vai na missa, você volta, toma um café na padaria ou no pastel, e aquela coisa toda, almoço da família, porque quando morre alguém, não morre só essa pessoa, morre toda a família e morre uma rotina que você tinha. Porque a sua rotina, você vai ter que refazer essa rotina. E a resiliência de refazer é constância. A resiliência não é assim, eu sou resiliente hoje. Não. Aquela coisa bonita que você vê na rede social, ser resiliente. Não, a resiliência é constante. E não é uma coisa que assim, tem 20 dias para ficar melhor, tem 30 dias. Não. É dia após dia, é um dia de cada vez. Tem um dia que você vai estar bem, não tem outro dia que você vai estar muito mal, que você vai decair. É um dia após o outro. Larissa, eu fiquei 3 anos sozinha. 3 anos sem ninguém ali, 3 anos. Nesse primeiro 1 ano, eu ia no cemitério todos os dias, sozinha, acompanhada dos meus meninos. Ela era dolorido, porque meu filho mais novo gritava no túmulo assim, pai, sai daí, pai, quando que você vai sair daí? Era triste, mas assim, eu precisava viver aquilo, eu precisava estar ali. E depois de 3 anos, mesmo que eu tinha uma situação difícil para resolver, eu ia até lá. Para conversar. Então, por isso que eu falei para você, fazem 2 anos que eu fui deixando ele também. E já fazem 10 que ele faleceu, vai fazer 11 anos, dia 28 de abril agora, 9h15 da manhã. Eu falo assim que esse horário eu não esqueço, porque estava o relógio lá assim, e foi um momento que foi um momento muito triste. Eu lembro, estava eu e ele, e meu pai e minha mãe entrando na sala, e o médico ali falando que não tinha mais o que fazer. Então, assim, isso na minha cabeça, assim, a camiseta que ele tava, a blusa que ele tava. Então, não tem data. Para uns é 1 mês, outro é 2 meses. Para outro, você acha que é 1 mês. Mas não é 1 mês. Não é. Quando cair a ficha, como popularmente as pessoas dizem, né? Você vai ver que esse 1 mês se tornou 1 ano, 2 anos, a ausência do outro, não tem como a gente enterrar o outro e falar, não, a história acabou. E as pessoas querem estipular um tempo para você sofrer, né? Falam assim, já tá bom, chega, vamos, levanta. Não é assim, você se ressignifica com o tempo. Porque toda dificuldade que vem, você olha e fala assim, nossa, eu tenho uma história aqui. Você olha para os seus filhos, meu filho mais velho a fisionomia é ele escrito assim, não tem como, até o jeito de sentar é inteira, então não tem como. Por isso que quando eu estou me relacionando agora, né, com uma pessoa, a primeira coisa eu falei assim, olha, você precisa aceitar a minha história.
Porque não tem como você ficar bravo com o meu filho mais velho, que é muito parecido, característico. Não Sim, sim. Não tem como, né? Nem sentir ciúmes, né? Porque não... É muito além disso. É muito além. É muito além disso. É uma além. história, tudo que vocês vivenciaram, tudo que aconteceu. É uma história de vida, assim, que... Meu Deus. Mas a gente tornar-se mulher foi com o tempo. E como que foi ressignificando, se permitindo vivenciar novo relacionamento? Como que foi esse período? Olha, foi difícil. Porque, como eu disse para você, cada pessoa que vai entrando é de um jeito e a gente vai querendo que seja igual ao da outra pessoa. Ou nós somos seres humanos comparando, né? Nossa, eu não vivia isso, agora eu vivo. Um tem uma mania, o outro tem uma mania. Foram 5 anos de namoro, 13 anos de casado. Então, assim, foram uma vida juntos, né? Foram uma vida juntos, construídos juntos, sonhos juntos, né? Trabalho juntos. E aí, para você se ressignificar, sair daquilo ali, teve que ter muita terapia, muita atividade física, ou a dança, ou uma caminhada, muito choro. Teve muito choro, assim, muito de você se olhar e falar, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Mas não dá para ficar sozinha também, né? A gente precisa de alguém. E aí tem a hora que eu bati e falava assim, não preciso de ninguém. Vou ficar sozinha, vou viajar, vou passear. A independência, mas ninguém vive sozinho. Todo mundo precisa de alguém. De um companheiro, de uma companheira, de estar ali junto. Você tinha saudade disso? Muita, nossa, de chegar e chorar, e de chegar assim e falar, meu Deus, e agora? Sabe, de chorar mesmo, assim, de conversar, de ver fotos. Eu tinha muitas fotos no celular. Esse desapego, olha, apaga a foto, então coloca tudo no Google Imagens, na nuvem. Na nuvem. Para mim, era como se eu tivesse jogando ele fora, deixando de lado. Eu me sentia culpada. Como se eu estivesse traindo. Como se eu tivesse... Acho que seria essa a palavra, como se eu estivesse traindo. Sabe? Não, se eu fizer alguma coisa, eu vou trair ele. Então, não posso jogar fora isso. Porque se eu jogar fora isso daqui... Até tempo atrás, eu tinha... Gente, cartãozinho do local onde ele trabalha, como que é? O crachá, né? Sim, sim. O crachá. Tinha algumas coisas dele, documentos do hospital. Eu ainda tinha. Como se isso fosse trazer ele de volta, sabe? Como se isso fosse, tipo assim, não, tá aqui, eu acompanhei ele do início ao fim, então eu não posso me desfazer disso. Não posso me desfazer, eu tenho que ficar com isso daqui e tudo mais. E no dia que foi para jogar fora também veio aquele sentimento de culpa. Lógico. Veio aquele sentimento, não, por que eu tô fazendo isso, né? É a história de vida dele. E teve toda uma história de sofrimento, né? Quando eu falei assim que a família também se destrói porque a mãe dele também não aguentou e dali 1 ano e meio a mãe dele faleceu porque era o único filho homem e ela também veio a falecer, né? Então, se ela ficou doente mentalmente, essa doença mentalmente também levou ela e eu achei da melhor maneira possível enterrar os dois juntos. Então, assim, foi uma coisa muito dolorida. Para os meus filhos perder a avó, perder... Você, né? Dois lutos, um seguido do outro, você e seus filhos. Então, foi uma coisa, assim, que... Por isso que eu falo, a minha mãe foi um suporte muito grande nesse período para mim, sabe? Sua rede de apoio ali. Foi minha rede de apoio, minha rede que ela falava para mim assim, quando eu falava assim, eu vou na aula de dança, vou com você. Aí ela ia e ficava ali um pouco comigo e tal, então ela sempre estava ali junto comigo. Às vezes eu ia fazer um passeio, ela falava, filha, eu vou junto com você. Foi ela que te ajudou, assim, a principal, né, pessoa, a você não se perder. Aí eu não me perdi. Porque a vontade a gente tem de se perder. Muita vontade de se perder. Falar, já que eu fiquei sozinha agora, então agora também eu vou fazer as coisas que eu quero fazer, o que eu quero fazer, e a gente se perder. E quando eu falo se perder, Larissa, é assim. Um exemplo, eu não bebo. Mas então agora eu vou beber. Eu já passei por isso. Né? Um exemplo. Não, mas eu não faço isso então. Então eu pegar e vou encher o tanque do meu carro, vou sair caminhar, vou sair fazer alguma coisa, gastar gasolina. É aquilo, você fazia tudo certinho e eu perdi o amor da minha vida, perdi o pai dos meus filhos. Então eu vou viver como eu quero viver. Eu quero viver. Aí uma pessoa, né, quando eu passei mal e tal, fui parar no hospital com uma pressão
19 por 17. Nossa! Quase caindo, sim, aí cheguei, estacionei o carro, entrei dentro do evangélico, apaguei, assim, naquilo que eu apaguei, os médicos vieram, médicos novos, velhos, e perguntando, aí fizeram todo um histórico, aí o médico olhou para mim, o cardiologista falou assim, olha, não tem tempo, você não tem tempo, você tem uma criança de 3, nesse meu filho mais novo tinha 3, e um menino de 9, são 2 homens que precisam de você. Você vai deixar os outros criarem eles? Você precisa cuidar de você. Não, ele falou bem exato assim, ó. Ele falou assim: não deixe que os outros influenciem no que você pode fazer, o que você não deve. Você tem 2 filhos para criar e eles dependem de você. Uhum. E aquele dia foi um dia que eu voltei embora. Chorei muito, 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 muito. A minha mãe falou: filha, você não quer ficar aqui? Eu falei: não, eu vou embora para minha casa. E a gente que tem pouca de condição, a gente não tem como, eu vou mudar, vou morar em outro lugar, gente, não tem. Seria muito mais fácil, né? Não, fiz uma mudança igual o ditado chinês, a gente troca o guarda-roupa de lado, cama de lado. Eu fiquei 2 meses sem dormir no meu quarto. Dormia no sofá da sala e tudo bem ali. Meu filho teve terrores noturnos, o mais velho, não sabia lidar com isso. Gente, é triste. Não é minha área, é triste, você tá dormindo, você consegue pegar no sono, seu filho mais velho saiu gritando, pai, cadê meu pai? Então, assim, na madrugada, 3, 4 horas da manhã, é você e os seus meninos. Porque eu optei em ficar só eu e eles na casa ali, né? Sim. E você e o outro mais novo de 3 anos ia acordar e falar, o que tá acontecendo, gente? A sobrecarga que veio para cima de você. É uma sobrecarga que veio, assim, muito grande. Então, assim, para você ressignificar isso, teve seus momentos para não recair. Total. Foi a fé. Eu falo assim, que não tem como a gente fugir, independente da sua religião, daquilo que você acredita, daquilo que você... da sua crença, né? Independente da crença, tem que ter uma fé. Não tem como. E onde estava a mulher, Priscila, no meio disso tudo? Ela estava adormecida, para falar a verdade. Ela ficou adormecida durante muito, muito tempo ali. E essa mulher ficou ali um bom tempo, sabe, escondida, até que um dia eu me permiti uma vivência, né, frustrada. Frustrada, né? Acho que de carência muito grande a gente acaba se entregando, né? Eu falo que a culpa não é do outro, é sempre a culpa é nossa da gente permitir-se viver determinadas coisas também, né? Mas quando eu descobri que o outro também queria uma questão de se auto-beneficiar com algumas coisas também, e você vai descobrindo outros detalhes dessa relação, eu, enquanto mulher, me murchei de novo, sabe? E dizer assim, não, o mundo não é aquilo. Porque nesse dia da despedida que nós falamos, né, que foi uns 12 dias antes de ele falecer, ele falou para mim assim, olha, você toma cuidado que eu criei você numa redoma. E criou mesmo, Larissa, eu não sabia quanto que vinha de água e luz na minha casa. Mesmo eu trabalhando fora, tendo meu dinheiro, mas ele que era o mantenedor da casa. Lá a gente existia uma hierarquia. Água, luz, internet, o grosso da casa era o homem. O provedor. Ele que era o provedor da casa. Eu era para mim, para os filhos, para fazer um mimo para o marido, fazer, sabe, aquelas coisinhas que mulher adora fazer? Então, essas coisinhas assim. Então, para mim, foi algo muito... Aí eu voltei, sabe? Você dá 3 passos, volta 5 passos. E foi indo, e foi indo. Hoje, enquanto mulher, eu olho e falo assim, eu posso me satisfazer sozinha. E a partir desse momento que a gente se satisfaz sozinha, primeiro a gente precisa dar conta da gente, para depois a gente arrumar alguém. Porque quando a gente arruma alguém sem se bastar, a gente já passa a se depender dessa pessoa. Sim. Então a gente se depende emocionalmente dessa pessoa, não é nem financeiramente, às vezes, né? Mas sim emocionalmente. De repente fala assim, mas você vai ficar o resto da vida. Muitas mulheres não se casam novamente. Muitas mulheres, elas se tornam sós ali, dentro da sua dor, e ali ela vai viver para os seus filhos, para você mesma, procura excursões, né? Tem muitas excursões de mulheres. Gladiadora Turismo aí, tem várias pessoas indo. Né? E aí, então assim, tem muitas questões, mas eu precisava de alguém
do companheiro mesmo, para chegar no Sim. final do dia e conversar até esse namorado meu, quando no início eu falei para ele assim, olha, não quero namorar. Não vou namorar. Ele falou assim, eu também não vou namorar. Ah, é sempre assim. É sempre assim. Aí foi indo, teve essa conversa com os meninos, porque a gente tem uma frase que a gente fala assim, para sempre nós. Então, tudo que a gente é uma decisão que vai incluir todos ali, querendo ou não. Ah, mas é só você que vai namorar, Priscila. Mas tem almoços de sábado, domingo, eventos, alguma coisa ali. Então, nós temos esse acordo que é para sempre nós, e a gente conversou, alinhou. Nós estamos namorados, decidimos não casar, não vamos morar juntos, pelo menos por hora, né? Esperar os meninos crescerem e tudo mais, porque são vivências diferentes, querendo ou não, para ninguém tirar a autoridade de ninguém, ninguém tirar a privacidade do outro, porque são histórias, né? Então, a mulher se cuidar emocionalmente para não ficar dependente do outro, porque eu era muito dependente do pai dos meninos. Muito. Aquela menina. Hoje eu olho não para aquela menina antigamente, aquela Priscila antes do casamento, mas eu olho para aquela criança que eu fui um dia. Sabe? Que eu queria casar e queria ter Viver filhos, o conto a família, de fadas. viver o conto de fadas, e a vida não é um conto de fadas. E eu me olho e falo assim, que superação emocional, né? Fala da estrutura emocional. Amadurecimento emocional, né? Eu falo assim, tem gente que prefere viver só, mas eu sempre quis ter alguém estar ali. E que bom que você se permitiu vivenciar um novo romance, uma nova relação. Olha, essa palavra permitir é o que eu mais escutava da minha terapeuta. Você precisa se permitir e não cobrar muito, não se cobrar muito. Porque eu queria dar aos meus filhos a mesma vida que nós tínhamos junto com o pai. Então eu queria como se fosse concorrer. E a cobrança. Aí, além da coordenação pedagógica, ainda peguei umas palestras para fazer terceirizada pela empresa FTD, que é de educação. Sei. Então eu fazia palestras fora da cidade, Santo Antônio da Platina, Guarapuava, Nossa Nova Londrina, Senhora. não é assim? E aí ela falou, Priscila, não é, você vai dar conta, não precisa ficar tão ausente para querer dar, né? Então teve todo um processo ali de crescimento e de resiliência, como nós falamos. Você queria tampar aquele buraco ali, tampar né? Tampar o buraco que a vida deixou. Sim. Para muitos, né? Falo assim que não é só para os meus, mas para muitas crianças, muito. E a gente quer suprir essa ausência, né? Do pai. E a gente não vai conseguir, tem que passar pela dor, né? Tem que passar pela dor. Todos nós passaremos pela dor. Essa figura paterna, quem realizou em partes foi o meu pai, né? Do jeitinho que ele conseguiu também, porque ele também tem história de vida dele. O meu irmão, que às vezes falava assim, olha, vocês querem fazer alguma coisa de homens, né? Sábado à tarde, alguma coisa assim. Mas os meninos era muito comigo, sabe? Era eu ali, mesmo porque eles criaram o medo de perder o pai, o medo de perder a mãe. Que hora que você vai voltar? A mãe tá vindo? Sim. Mãe não tá? Então... O medo ataca, né, com tudo nesse momento, né? E você falou para mim que algo de extraordinário aconteceu. Desse extraordinário surgiu essa ideia, né, de transmitir essa história que ficou muito tempo calada ali. Então eu escrevi um e-book que chama A Viagem de Amadurecimento. Eu lancei ele o ano passado, ano retrasado, que foi uma viagem de amadurecimento, que com esse e-book foram surgindo as palestras aqui pela região, que tipo assim, eu não esperava, porque sempre, como fez essa parceria com essa empresa, era longe, né? E tudo mais. Com isso, essas vivências, surgiu esse meu namorado, que, né, traz também para que eu faça outras vivências com outras pessoas, e falou extraordinário, o amadurecimento, sabe? Eu acho que a gente precisa esse amadurecer, o amadurecimento da vivência e de saber o que realmente eu quero e para onde eu quero chegar, sabe? De ver assim que as crianças têm histórias que elas me trazem ali no consultório, que eu atendo as crianças e os adolescentes, que às vezes não é uma história de dificuldade de aprendizagem, é uma história que não tem relações em casa, sabe? Então, assim, e agora eu tô com outro projeto, que é o projeto de escrever um livro que é Antes que o Amor Esfrie.
porque às vezes a gente tem relações com os nossos filhos, quando eles são pequenos, bebês, tudo lindinho, você faz enxoval, faz isso, faz aquilo. Eles vão crescer. E eles vão crescendo, e antes que o amor esfrie, a gente precisa criar uma relação de afeto e de vínculo ali para que o indivíduo consiga crescer, sabe? E Que às lindo. vezes a gente deixa isso se perder com a vida, sabe? Às vezes a gente tem a família com a gente, mas a gente não valoriza. Não valoriza. Como aquela frase, né? Perder não... para aprender a dar valor, muitas vezes. Acorda reclamando da vida, você não está no hospital, você não está, né? Tem que ter esperança, sabe? Eu falo, esse extraordinário de conseguir viver no mesmo lugar até hoje, que meu filho não quis sair, ele não conseguiu, que ali ele está, a história deles, assim, não consegue. Então, eu falo assim, que o extraordinário da vida é a gente não deixar esse amor esfriar, sabe? Entre as relações, sabe? Eu não tô nem aí, meu filho já tem 14 anos, às vezes tem autonomia, a gente não tem autonomia para nada. Para finalizar com essa frase que você disse, eu queria que você deixasse recado para as mulheres que estão nos ouvindo, que estão passando pela viuvez e acham que a vida acabou ali, que tudo acabou ali, não tem um recomeço. Eu não gosto muito da frase assim, tudo passa, tudo vai passar. Realmente, pode ser que tudo passe, mas tudo vai trazer lembranças, né? E quando você sentir vontade, lembre-se, permita-se pegar uma foto, permita-se olhar, permita-se reviver aquilo que você viveu, né? Porque toda vez que você revive, você cresce. Então você volta, é doloroso? É, você chora, você se entristece, né? Você se emociona muitas vezes. Eu ainda tenho lugares em Londrina que eu ainda vou, mas teve lugares que eu fiquei 3 anos sem ir, por exemplo. Porque era um lugar onde era convívio nosso, de familiar, porque eu ia, tinha vontade de chorar e vinha péssima. Mas eu preciso ir, sabe? Viva essa viuvez o tempo que você precisar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O extraordinário da vida um dia vai vir, né? Seja da melhor forma, ou com uma pessoa, ou com uma viagem que você vai fazer, ou até mesmo com você se conhecer. Que todo mundo aqui vai ter história e todo mundo nessa vida passará por dificuldades. Né? Mas a gente precisa focar que a gente passa por mais momentos felizes do que por momentos tristes. Eu achava que eu ia viver o luto eternamente. Parece que não vai passar nunca, né? Parece que nunca vai passar. Mas assim, a gente vai ressignificando a história todo dia. Já passou? Não sei, porque pode ser que tenha um dia que vem uma lembrança tão forte com alguma coisa. Às vezes você olha e fala assim, nossa, essa pessoa parecia o fulano. Aí você olha, aquilo vem, porque a gente não tem controle sobre o cérebro da gente. Não, né? é automático. A gente vai ressignificando todo dia. Todo dia. Meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por partilhar sua história. Foi um agradeço. prazer conhecer sua Sucesso, história. Que eu já falei pra você que esse quadro tem sucesso. Amém, obrigada. Aonde as pessoas podem te encontrar, até para acompanhar palestras, seus livros? Instagram, pode ser? O Claro. Instagram, Pri Grandolf, ou no meu WhatsApp, 43 98483 4410. Até o presente momento, todo Paraná. Daqui uns dias tem uma palestrinha em Curitiba, então nós estamos... Perfeito! Eu vou deixar aqui na descrição. Acessem, mandem mensagem para a Pri, acompanhem ela. E é um prazer. Obrigada. Gente, é isso. Até um próximo episódio. Tchau, tchau.